Foi sugerido para nós esta parábola, parábola do bom samaritano, que o texto lá do Pão Nosso, escrito pelo Neio Lúcio, nos traz informações, foi lido pela nossa irmã Ana Maria. Mas a parábola que Jesus conta, falando desse bom samaritano, nos traz ensinamentos muito específicos. Aliás, cada parábola de Jesus tem a sua especificidade, aquele foco que ele pretendia e deu no ensinamento que ministra. Esta parábola do bom samaritano também tem esta característica. É um ensinamento que o Cristo quer deixar não apenas para o seu interlocutor, mas também como registrado, e aí, no caso, registrado exclusivamente por Lucas, está no capítulo 10, nos versículos 25 a 37 do Evangelho de Lucas. É exclusivo. E aí já nos traz uma curiosidade a respeito, porque o Evangelho de Lucas, segundo os historiadores bíblicos, ele foi escrito conversando com Maria, mãe de Jesus, na cidade de Éfeso. Paulo e Lucas. Então, é uma lembrança que Maria traz e que passou despercebido por dois discípulos diretos de Jesus, Mateus e João, que não incluíram esta parábola no seu evangelho. É interessante como Maria se lembrou desta parábola e relatou, e Lucas, portanto, exclusivamente apresenta a parábola para a gente. Sempre que a gente vai estudar uma parábola, é importante, é necessário a gente conhecer os detalhes, quando, onde, para quem foi dita ou contada a parábola. Quando a gente conhece o preâmbulo da parábola, já mais ou menos nos encaminhamos para o perfeito entendimento daquilo que Jesus queria deixar de ensino para a posteridade, para todos nós, né? Então, quando essa parábola foi contada? No meio do último ano. A gente sabe que Jesus, a missão de Jesus, durou 3 anos, né? Ele começou por volta dos 30 anos e, próximo dos 33, ele foi morto, foi preso, torturado, morto. Então, a missão de Jesus durou 3 anos. No primeiro ano, ele vai estendendo a sua missão, saindo da Galileia, vindo em direção mais ao sul, à Judéia e tudo mais. Quando ele chega na Judéia, aí começa a perseguição contra ele. Ou seja, quando Jesus contou essa parábola, entre os homens do Sinédrio, os fariseus, os saduceus, que equivalem hoje assim a um misto de senadores, deputados
membros do STF, e é como se fosse assim uma CNBB, porque eles tinham tanto o poder legislativo, judicial, quanto religioso. Então, era muito poder na mão daqueles homens. E eles já haviam decidido que Jesus não poderia continuar. Então, já desde muito, começaram a persegui-lo, a criar situações para pegá-lo em contradição, para ouvir dele alguma ofensa ao imperador, contra o domínio romano, contra o próprio Sinédrio, contra a lei de Moisés. Qualquer coisa serviria de propósito para prendê-lo e matá-lo. Eles viam em Jesus um inimigo, um adversário político. É interessante, né? É bastante comum e praticamente é assim mesmo. A gente enxerga os outros pelos nossos olhos. Sim, claro. Mas isso tem uma verdade extraordinária, porque eles interpretavam Jesus como eles se entendiam. Aliás, sempre quando a gente julga alguém, não é? Nós estamos mais expondo a nós mesmos do que falando verdades a respeito do outro, que a gente não conhece. A gente pode saber de um ato ou outro, mas não da verdade da pessoa, da inteireza daquela pessoa. Então, os homens do Sinédrio, com todo aquele poder que tinham, político, judicial, legislativo, religioso, tudo junto, eles viam em Jesus um adversário. E Jesus falava de um reino. Vem um reino aí. Jesus está falando do reino de Deus, mas as pessoas apequenam as coisas e jogam para o campo deles. Esse homem vai fazer uma revolução, ele está adquirindo possibilidade de ajuntamento do povo, esse homem vai fazer uma revolução, e aí a situação nossa vai ficar difícil, porque se ele ganhar, nós seremos eliminados. Agora, se as forças romanas tiverem que vir aqui para intervir, nós também seremos eliminados, porque eles vão dizer: vocês não dão conta de controlar o povo. Então, nós temos que eliminar esse homem antes que ele provoque a revolução. Esse é o pensamento. E daí porque eles já tinham estabelecido que iriam eliminar Jesus. Já estava acordado entre eles. Interessante que, no próprio Evangelho de Lucas, um pouco antes de Jesus contar essa parábola do bom samaritano, Lucas relata a volta dos discípulos. Jesus reuniu os discípulos em duplas, fez 6 duplas, e mandou que eles fossem pela Palestina fora, falando da chegada do reino. E isso, evidentemente, chegou ao conhecimento dos homens do Sinédrio. E acendeu um alarme. Ele já está agora instruindo os discípulos. Precisamos agir. Então, quando a parábola foi contada? No meio do 3º e último ano. Ou seja, a perseguição a Jesus já estava volumosa. Dia após dia, criavam obstáculos. Jesus havia enviado os discípulos. E mais, João relata, lá no capítulo 8 do seu evangelho, que Jesus, poucos dias antes, havia curado, havia atendido uma mulher apanhada em adultério. E que eles queriam prejudicar Jesus
no evento, prender Jesus. Então, tudo estava armado para que eles pudessem alcançar o objetivo que eles pretendiam. Por isso que Lucas coloca no texto do seu evangelho, no capítulo 10, a partir do versículo 25, a seguinte maneira: um doutor da lei, é um dos homens do Sinédrio, para pôr Jesus à prova. Opa! Que prova que é? Prova de conhecimento? Não. Estavam ali jogando situações para buscar na palavra de Jesus algo que o pudesse incriminar. O objetivo era esse, para pôr Jesus à prova. Perguntou para Jesus: mestre, e esse mestre aí, a mim, eu não sei a vocês, companheiros, mas a mim me soa como quase que como uma ironia, porque eles não viam Jesus como mestre, viam Jesus como adversário. Mas é aquele elogio que não brota da alma, mas brota no sentido de conquistar e fazer com que a pessoa confie nele, em quem elogia. Mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Essa é a prova que eles queriam colocar para Jesus. E aí a gente precisa compreender que prova que é essa. É muito interessante a gente mergulhar aí nesse campo. Por que que essa indagação a Jesus era uma prova? Os judeus, antigamente, no tempo ainda em que estavam no Egito, ainda como povo hebreu, desenvolveram a ideia da ressurreição da carne. Ou seja, o corpo morre, mas um dia o espírito retoma a vida e tal, e a vida prossegue. Esta crença dos judeus, ao tempo de Jesus, já estava absolutamente derrotada, por conta de diversos ensinamentos do próprio Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, está dito assim: o pó volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o encaminhou, dizendo que com a morte há separação, não há ressurreição, o pó volta ao pó. Ou seja, o corpo se dissolve, conforme hoje a gente sabe, vai constituir novas matérias, novas substâncias, se dissolve. Então, já desde o tempo do Eclesiastes, já era ensinado que não havia ressurreição do corpo. É interessante que, depois de Jesus, com a ressurreição dele, o cristianismo primitivo adotou essa ideia da ressurreição do corpo, que está até hoje aí vigorando na Igreja Católica, no movimento evangélico, mas que, na verdade, ao tempo de Jesus já era derrotada. Ora, os homens do Sinédrio discutiam, debatiam. Se não há ressurreição do corpo, o Eclesiastes diz que não há, o que acontece? Os saduceus diziam: morreu, acabou. Eram os materialistas da época. O grupo chamado saduceus, originados de Sadoc, seguidores de Sadoc, era materialista. A vida é uma só, morreu, acabou, não tem espírito, não tem mais nada. Deus, quando quer agraciar alguém, dá saúde e dinheiro para ele, em uma única vida. Se a pessoa está com a saúde abalada ou teve uma derrota financeira, é porque Deus não gosta mais dele e tirou tudo dele. O entendimento dos saduceus era esse. Então, os homens do Sinédrio
viviam uma discussão interna. O que acontece? Porque não pode ser assim, morreu, acabou, vai para o pó, o espírito volta para Deus. E aí? Qual é a consequência que existe? E eles não chegavam a uma conclusão nenhuma. Daí porque é uma pegadinha a pergunta que eles fazem para Jesus: como é que eu faço para alcançar a vida eterna? É interessante, porque eles se julgavam os sábios dos sábios, né? Ninguém sabe mais do que nós. Se nós não estamos entendendo a respeito de vida eterna, vamos perguntar lá para o filho de José, vamos perguntar lá para aquele Galileu, né? Que ele vai se enrolar todo, e aí nós vamos dizer para o povo: está vendo, ele não sabe nada. É a campanha da desmoralização, né? que tentaram N vezes, cunhar de passagem no Evangelho, mostrando esse esforço. Então, daí a pergunta. O doutor da lei, para pôr Jesus à prova, indaga para ele: o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus simplesmente indaga para ele: o que está escrito na lei? E Jesus diz mais alguma coisa. Olha que interessante. Como tu a lês? Jesus indaga: o que está escrito na lei é uma coisa. Como tu a lês é outra. Estão percebendo que Jesus inverte a situação? Eles queriam saber o entendimento de Jesus. Jesus, Espírito Crístico, sabe da malícia da pessoa, devolve a pergunta para eles e ainda indaga: como tu a lês? Olha, gente, eu não sei se o homem se empolgou e esqueceu do que ele estava fazendo ali, porque o objetivo dele ali era colocar Jesus numa enrascada. Esse era o objetivo. Eles estavam querendo isso. Eu não sei se o homem se empolgou, se ele achou legal Jesus ter perguntado e tal. O fato é que ele encheu o peito e soltou tudo que está escrito na lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. O homem encheu o peito para falar para Jesus o que está escrito na lei. Não é como ele interpreta. Ele pulou isso. Não vou me comprometer aqui, porque eu estou querendo comprometer ele. Ele inverteu a coisa, eu vou dizer o que está escrito na lei. Então, esse texto, amarás a Deus sobre todas as coisas, ou melhor, mais completo, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo, é texto de lei. Foi criado por ele. E nem Jesus criou. Tem gente que acha que Jesus... Lá em Mateus capítulo 22, quando Jesus é indagado qual é o maior mandamento, ele fala: vocês estão me pedindo um, eu vou dar dois. Jesus é exagerado. Você pede uma coisa, ele te dá duas. Toma cuidado com o que você pede. Porque ele é exagerado. Qual é o maior mandamento? Eu vou dar um e depois vou dar o segundo maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Tem muita gente que acha que Jesus criou aquilo. Não, é texto de lei. Que lei? Da lei antiga, da lei de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas está em Deuteronômio. Esse nome é ruim de falar. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amar ao próximo como a ti mesmo está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. É texto de lei, que o doutor da lei sabia de cor e salteado. Como tu a lês, para herdar o reino de Deus, o doutor da lei está mostrando que ele sabe das coisas.
E ele conhece. Mas, mesmo assim, estava fazendo plano para derrubar Jesus, para matar Jesus, para garantir o empreguinho dele, para continuar ele na situação. É um negócio interessante. E o que Jesus fala para ele? Muito bem. Eu adoro esse muito bem de Jesus. Muito bem. Disseste-o. Muito bem. Vai e faça isso. Gente, a conversa era para acabar ali. Já era para o homem ter ouvido a lição e estar meditando até hoje sobre ela, né? Que ele queria dar uma pegadinha, Jesus devolve a pergunta para ele responde como é que alcança a vida eterna, amar a Deus é amar o próximo, como a ti mesmo, não esqueça. O próprio doutor da lei disse para Jesus, e Jesus falou, muito bem, palmas para você, faça isso. A coisa era para acabar ali. Mas tem gente que não quer que a coisa acabe, né? Talvez o doutor da lei lembrou, eu estou aqui não é para falar para ele, não, eu estou aqui é para fazer uma pegadinha para ele, para deixar ele numa situação difícil. E é por isso que Lucas escreve no seu evangelho. O doutor da lei, o homem, então, querendo se justificar, indaga: e quem é o meu próximo? Perguntou exatamente para a pessoa que conhece de próximo até dizer chega. Jesus. Como é que Jesus respondeu para ele? Contou uma parábola. Que parábola? A parábola do bom samaritano. Então, tem todo um preâmbulo, né? Ela vai encaminhando, o diálogo poderia ter acabado ali, o homem lembra do que ele estava fazendo ali, retorna a Jesus, e quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que é pequenininha, mas é uma belezura de parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de salteadores, que o despojaram, espancaram, deixando-o quase morto, jogado na beira da estrada. Ressalta aqui uma informação interessante, porque Jesus não joga a palavra fora, não. Se Jesus aplicou uma palavra, ela tem importância, porque Jesus poderia dizer: um homem estava indo de Jerusalém para Jericó. Ou um homem estava andando num caminho. Por que Jesus especifica Jerusalém, Jericó e diz que o homem descia? Bom, descia pelo simples fato de que Jerusalém fica no alto do Monte Sião. E Jericó fica lá na beira do Rio Jordão, lá embaixo. É uma descida. Mas o homem não podia estar subindo? Por que Jesus refere-se exatamente Jerusalém e Jericó? Um homem ia de uma cidade para outra, um homem andava no mato quando bandidos... Aí é que está a lição que Jesus quer deixar para a gente. Jerusalém é considerada a cidade espiritualizada. Está no alto. Jericó é considerada a cidade mundana, comercial. Está cá embaixo. Jesus não está simplesmente dizendo que um homem estava geograficamente descendo a montanha. Não. Um homem descia da sua condição
de ser espiritual que ele é para a condição menos digna de que nós não deveríamos ser. Estou aqui querendo falar que comércio e o mundo material é errado. Nada disso, nada disso. Mas o que nós não podemos deixar de lembrar sempre é de que nós somos espíritos, de que nós precisamos vivenciar como prioridade a vida espiritual. Temos a matéria? Temos a matéria. Temos que dar conta dela? Temos. Temos que trabalhar? Temos. Temos que comer? Temos. Temos um punhado de coisa para fazer. Tem que pagar, no início do ano, matrícula da escola, IPVA, IPTU, placamento do carro, revisão, matrícula do colégio, e vai por aí afora uma série de despesas. Para isso, nós precisamos do mundo material, do trabalho, que é digno. Não é isso que Jesus está falando. Não, mundo material, não, não é isso. Jesus está se referindo a alguém que abandonava a sua posição de espírito, esquecia da sua posição de filho de Deus que é. Como tem muitas vezes muita gente que pensa que nós estamos aqui na Terra para pagar IPTU, taxa do lixo, taxa de iluminação e não sei o que mais, e pronto. E ter um enterro de primeira quando morrer, porque ganhou muito dinheiro. O objetivo da vida não é esse. Daí porque Jesus enfatiza: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e aí é apanhado pelos malfeitores que já existiam desde aquela época. Viu? A gente pensa que é coisa moderna, né, dos tempos de hoje, já tinha desde aquela época, e que bateram nele até dizer chega. Tomaram tudo dele. O homem descia e se colocou ao nível dos malfeitores, daqueles que andam na vibração inferior. Sempre que a gente escorrega da nossa condição espiritual para a condição inferiorizada, nós estamos sujeitos. Ah, Deus não se lembrou de mim. Não, nós temos o livre-arbítrio e a possibilidade de escolher. Ele desceu, entrou no nível daqueles que estavam ali e aí sofreu as consequências do seu ato de ter descido da sua condição. Então, está lá o homem, sem lembrar da música do João Bosco, que eu gosto muito, está lá o corpo estendido no chão, está lá o homem não morto, agonizando, quando, continua Jesus, descia pela mesma estrada um sacerdote. Gente, Jesus está contando essa parábola para um doutor da lei. É para um doutor da lei. E Jesus diz, descia, quer dizer, igualmente esquecia da sua condição de filho de Deus, de espírito que é, para se locupletar, não para atender à matéria, mas para se locupletar nela, descia pela mesma estrada um sacerdote. E, vendo o homem caído no chão, passou de largo. Passou de largo. Por que não atendeu? Comodismo. Porque se ele atendesse e o homem morresse, ele teria que fazer todo o ritual de purificação. Demorado. Comodismo. Muitas das vezes a gente deixa de atender os outros por comodismo. É isso que Jesus está dizendo. Comodismo. E quando um sacerdote desce da sua condição espiritual para se locupletar e para viver apenas e tão somente aqui no nível mais
básico da existência, ele passa a ser comodista. Os valores espirituais perdem sentido, não tem sentido. O negócio é ter a conta larga e tudo mais, e pronto. O resto não precisa. Pela mesma forma, um levita, chegando ao lugar, vendo o homem caído no chão, passa de largo. Levita era a pessoa que tinha a incumbência de ensinar ao povo. O levita eram os administradores do templo e tinham também essa incumbência de ensinar ao povo. Vendo, passou ao largo. Aquele que tinha a incumbência de ensinar, na hora de chegar do momento dele se dedicar, passa ao largo. Vou nem mexer com aquele sujeito. Está ali caído, coitado. Alguém vai cuidar, né? E foi embora. E aí Jesus continua, mas um samaritano. É interessante, porque o judeu, em especial os homens do Sinédrio, tinha ódio dos samaritanos, tinham ódio. Tem causas históricas. Foram os samaritanos que provocaram a divisão do reino de Israel e o reino de Judá, o norte e o sul, entraram em guerra. Foram os samaritanos que criaram um templo na Samaria e disseram, no dia das festas importantes, não precisa ir lá no templo de Salomão, não. Vem aqui no nosso templo, pertinho da sua casa, te atende e tudo mais. Então, os homens do Sinédrio tinham um ódio, consideravam, apesar de também descendentes de hebreus, se bem que na época de Jesus, já muito misturado com os povos que invadiram ali a região, em especial os assírios, né? Mas, embora tenham a mesma descendência, ou parte da descendência dos hebreus, os judeus tinham verdadeira ojeriza aos samaritanos. E é exatamente os samaritanos que Jesus coloca como exemplo. Mas um samaritano, e olha o que Jesus fala, que ia de viagem, não descia, não. Não descia como o homem desceu, não descia como o sacerdote descia, não descia como o levita descia. Ia de viagem, subindo ou descendo. Não importa. Não importa. A mente dele não estava focada naquilo que era o interesse do sacerdote e do levita. Um homem que ia de viagem. Ocasional é viagem. Viagem é algo episódico, passageiro. Ele podia estar até descendo, mas era de viagem, era episódico. Estão vendo como é que Jesus coloca a palavra certinha para o entendimento da gente? Um homem que ia de viagem, chegando ao pé dele, do homem jogado no chão, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Que interessante. E aí Jesus coloca todas as fases da verdadeira caridade no atendimento ao próximo. Olha só, aproximou-se. Se você não se aproximar, você não vai fazer a caridade. É por isso que a caridade tem que ser ao próximo, tem que se aproximar. E essa aproximação não necessariamente física. Mas quando você se condói da dor do outro, você se aproximou. Enfaixou-lhe as feridas. Para enfaixar as feridas, evidentemente, o homem se abaixou, se colocou o samaritano, se colocou ao nível daquele que estava caído.
aproximou-se, desceu do cavalo, devia estar num cavalo, né? Desceu do cavalo, ou seja, desceu da sua condição, que por ora está, desceu da sua posição de chefe, diretor, presidente, isso, aquilo, outro, desceu da sua condição transitória, se aproximou, abaixou-se, se colocou no nível da pessoa, e aí vem uma série de coisas que os médicos hoje devem achar uma beleza, né? Enfaixou as feridas colocando azeite e vinho. As propriedades terapêuticas do azeite e do vinho nas feridas. Ou seja, atendeu às primeiras necessidades do homem. Então, o homem caído no chão, coitado, roubaram tudo dele, eu vou deixar aqui R$300 do lado dele, para quando ele levantar, ele ter. Você está indo no passo seguinte. O primeiro passo, que a caridade mais chama, é o atendimento da necessidade básica. O sujeito bate à porta do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, morrendo de fome. Já está se tremendo todo, porque está morto de fome. O que você vai fazer para ele? Você vai contar uma parábola de Jesus para ele? Ou você vai dar um prato de feijão com bastante, bem nutritivo para ele? Evidentemente que você vai atender a necessidade básica. Qual é a necessidade? E a gente só sabe qual é a necessidade básica da pessoa quando a gente se aproxima. Quando a gente se sintoniza, abaixa, se coloca no mesmo nível daquela pessoa, aí você tem a condição de perceber qual é a necessidade dele para dar aquilo de que ele necessita. Então, trata das feridas. Coloca-o na sua cavalgadura. Eu acho isso fabuloso. Porque você, para levantar um homem caído no chão, não é fácil, não. Certa feita, eu tive que levantar o meu sogro, era um velhinho e já magrinho. Olha, haja dor na coluna para levantar, porque a pessoa está entregue. Então, você, para levantar, tem que fazer um esforço danado. Mas esse é o esforço da caridade. Levantou, colocou na sua cavalgadura, ou seja, colocou ele na posição em que ele estava, em que o samaritano estava. Ou seja, elevou a condição humana. Porque quem está caído no chão pode ser um ser humano, mas está despido da condição humana, porque a condição humana é em pé. Coloca-o na sua condição humana, ergue-o, coloca na cavalgadura, leva até a hospedaria ou até a estalagem. Ponto de apoio, de refazimento. Trata dele. Trata dele. No dia seguinte, partindo, deixou 2 denários com o hospedeiro e disse: olha, trata bem, cuide do que for preciso, quando voltar, eu acerto com você o que for preciso. Ou seja, cuidou da necessidade futura. Jesus está dando uma aula para a gente de como fazer a caridade. Eu só fiquei aqui pensando, falei, vou falar para aquele povo sabido lá do Tarefeiros, eu fiquei pensando, quem será o hospedeiro nessa parábola? Eu não sei, eu deixo em aberto, mas eu cogitei aqui de o hospedeiro ser alguém que disponibiliza o seu serviço, ainda que profissional, remunerado,
para cooperar na obra do bem. Gente, como tem gente que tem a possibilidade de, no seu trabalho profissional, trabalhar, cooperar na obra do bem. Psicólogo, médico, enfermeiro, tanta gente, todo mundo que lida com gente, que tem cuja profissão seja lidar com pessoas, tem essa possibilidade de transformar a sua profissão em possibilidade também de ajuda ao bem. Da parábola me ficou assim uma certeza. A gente, para poder fazer a caridade, a gente precisa de compreender 3 verbos: ver, compadecer e praticar. Porque o sacerdote viu, mas não compadeceu. O levita viu, mas não compadeceu. Ficou no estágio inicial. Viu o homem caído no chão e passou de largo. Arrumou uma desculpa e foi embora. O samaritano viu, compadeceu e praticou. Porque muitas das vezes a gente vê, compadece, mas não pratica. Ah, tadinho dele, né? Essa palavra tadinho é tão horrível, né? Tadinho dele, né? Quer dizer, você se compadeceu, você viu, se compadeceu, mas ficou aí. A caridade completa envolve 3 verbos: ver, compadecer, praticar. Então, meus amigos, ficam aí esses comentários para nós. No final da parábola, Jesus indaga, encerrando a parábola, Jesus pergunta para o doutor da lei: o que te parece? Qual dos 3 foi o próximo? Estão lembrados que o doutor da lei perguntou quem é o meu próximo? Pois é, Jesus contou a parábola para dizer quem é o próximo. E pergunta para o doutor da lei: qual dos 3 foi o próximo daquele homem caído? E o doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Não falou o samaritano. Também seria exigir demais de um doutor da lei, né, elogiar um samaritano, né? Então Jesus vira para ele e fala: vai e faz o mesmo. Dando uma orientação, dando um conselho. É como se Jesus dissesse: você veio aqui para me prender. Você veio aqui para me colocar numa situação difícil. E eu deixo para você um ensinamento extraordinário. Vai e faça o mesmo. Concluindo, a gente pode pensar o seguinte: vocês já chegaram à conclusão, já constataram que nós temos um samaritano, um bom samaritano, um boníssimo samaritano, na figura de Jesus? Ó, se encarnou, saiu do espaço onde habitam os espíritos crísticos, se abaixou, portanto, se aproximou de nós. Cura as nossas feridas com o vinho do seu exemplo. Ministra o óleo dos seus ensinamentos. Ergue e suporta o peso da nossa inferioridade, nos declarando filhos de Deus, nos colocando na mesma posição em que ele é chamado, filho de Deus. Vós sois filhos de Deus. Jesus diz mais: vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer, e até melhor, basta querer. É botar a gente no cavalo dele, na mesma posição, e nos transporta para a hospedaria do Evangelho, coloca-se ao nosso dispor e retorna sempre quando é preciso, quando nós nos sintonizamos com ele.
Ficam aí esses comentários a respeito da parábola do bom samaritano. Muita paz para todos. Por que na hora de auxiliar o próximo é mais fácil fazer isso com o estranho do que com aqueles que convivem conosco? Sabe por quê? Olha, eu vou dar a minha opinião. É porque o familiar a gente conhece. A gente sabe. Por isso que é mais fácil lidar mesmo com o estranho, muitas das vezes. O familiar é aquele com quem você está no dia a dia, no embate do dia a dia. Se o estranho deixar de ser estranho e passar a ser familiar, você verá também que ele é do mesmo jeito, igualzinho, porque está todo mundo no mesmo nível. Então, talvez seja por conta disso. Né? Há também um outro aspecto que a gente precisa lembrar, que a gente, raras vezes, a gente agradece a um familiar uma ajuda. A gente quase que considera como obrigação, né? O pai, a mãe, o tio, o irmão, a tia, né? Quando orienta, quando ampara, quando acolhe. É meu time para você agradecer. Não precisa assim, porque ele também é um ser humano, ele precisa também do apoio e do carinho. Talvez seja isso.